Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona a estratégia da carteira Mestra, um modelo de investimentos que eu encontrei para conseguir resultados consistentes no mercado financeiro, independente do cenário econômico. Não importa se a gente está com uma taxa de juros alta, baixa, se a bolsa está subindo, se a bolsa está caindo, se o dólar está subindo, se o dólar está caindo. A estratégia da carteira Mestra foi desenhada, foi criada para você conseguir efetivamente ter bons resultados em qualquer um desses cenários. Afinal de contas, eu imagino que você, assim como eu, não quer que o seu dinheiro só cresça quando a economia está indo bem, mas você quer também ter uma estrutura dentro da sua carteira que seja anticrise, que seja antifrágil, que nos momentos mais difíceis da economia você ainda assim consiga ter um bom desempenho nos seus investimentos e consiga efetivamente depender dos seus investimentos para em algum momento você atingir a tão sonhada liberdade financeira e conseguir viver da renda do seu patrimônio. Eu começo essa apresentação compartilhando com você alguns dos problemas mais comuns dos investidores, pelo menos do que eu vejo aqui na internet, que são pessoas frustradas com seus investimentos por três principais motivos: ou porque elas tomam um risco demais investindo apenas na bolsa de valores e não aguentam as grandes oscilações desse tipo de investimento, ou porque elas tomam um risco de menos e não ficam satisfeitas com os resultados de investir apenas na renda fixa mais conservadora e na poupança ou em um CDB de um grande banco, ou ainda porque mesmo tendo um resultado legal, não entende muito bem como que chegaram a esse resultado e como que é possível replicar o bom desempenho independente do cenário econômico. Não importa em qual dessas situações você se identifica ou se você ainda está numa quarta via diferente dessas três principais, a solução que eu enxergo para você e para nós, na verdade, é uma só: é ter uma carteira de investimentos que combine ativos cíclicos e ativos anticíclicos. É isso que constrói uma verdadeira carteira anticrise. É assim que eu investi o meu dinheiro em 2023, consegui um retorno de mais de 20%, que eu já vou te mostrar, que me gerou uma renda passiva de mais de 16 mil reais por mês. Porque a nossa economia e o mercado financeiro, o mundo dos investimentos, eles sempre vão funcionar de maneira cíclica. Então a gente começa num ponto zero, aí começa aquele sentimento bom de que as coisas vão dar certo dessa vez, aquele otimismo, as pessoas entusiasmadas. Você vê em qualquer lugar, qualquer mesa de bar, as pessoas estão falando sobre bolsa de valores, sobre criptomoedas, sobre como é bom ganhar dinheiro, colocar o seu dinheiro para trabalhar. A gente atinge um pico desse ciclo e começam as notícias ruins. Agora o mundo vai acabar, as coisas não dão mais certo, todo mundo perdendo dinheiro na bolsa, criptomoedas ninguém nem quer ouvir falar. E a gente segue nesses estados de negação, de ansiedade, de medo, chegando ali no momento mais fundo desse ciclo, onde acontecem as grandes crises, onde está todo mundo deprimido, em pânico, desanimado, ninguém quer saber de investir, todo mundo querendo colocar o dinheiro no colchão, ficar quietinho, afinal de contas está difícil demais ganhar dinheiro nos investimentos. E aí que seria a melhor oportunidade para você investir, e a gente volta, começa a subir de novo nesse ciclo, começa as pessoas a ficarem mais esperançosas, aliviadas, que as coisas estão voltando a ir bem, e a gente segue novamente esse ciclo sem fim. Agora, quando você investe em uma carteira que tem ativos cíclicos e ativos anticíclicos, você consegue evitar que o seu patrimônio fique nesse sobe e desce constante e migra para um resultado mais ou menos como esse que eu tive em 2023. Aqui a gente tem a minha carteira no Brasil, onde eu tive um rendimento de 19,16%, contra um CDI de 12,98% e uma inflação de 4,18%, ou seja, 15% de ganho real. E aqui não é uma carteira apenas de ações, é uma carteira que tem renda fixa, tem ações, tem até um pouquinho de ativos imobiliários. Então é uma carteira bem diversificada. Ah, Gustavo, você perdeu do Ibovespa. Sim, perdi. A minha meta não é ganhar do Ibovespa. A minha meta é ter um retorno bastante acima da inflação. É com ela que eu estou preocupado. Afinal de contas, a gente sabe que na Bolsa de Valores você vai ter sim meses bons e anos bons, mas vai ter meses muito ruins e anos muito ruins. E quando você olha desse lado direito, aqui é a minha carteira de ativos internacionais. Então aqui está tudo dolarizado ou em criptomoedas, que eu estou comparando contra o S&P 500, essa linha roxa, que é a Bolsa de Valores americana. Então a minha carteira teve um retorno aí de 40%, enquanto o S&P ficou próximo aí de 16, 17% no ano de 2023. Eu consegui esse resultado que me gerou aqui 120 mil reais na carteira do Brasil
e aqui mais 16 mil dólares de lucro na carteira internacional de uma maneira muito simples, aprendendo a guardar o dinheiro que eu recebo do meu trabalho, uma parte disso, e investindo bem esse dinheiro. O que eu vou te mostrar nesse vídeo é como você também pode aplicar isso na sua carteira de investimentos, pode aplicar isso na sua vida para você conseguir acelerar o seu processo de enriquecimento, de construção de patrimônio, de se preparar para sua liberdade financeira, para sua aposentadoria. O que eu vou te mostrar aqui hoje vai funcionar principalmente para você que já consegue guardar algum dinheiro, que já começou a investir, mas sente que ainda falta alguma coisa para você deslanchar, para você realmente ter aqueles resultados de brilhar os olhos e de acelerar o seu crescimento patrimonial. Vai funcionar também para você que quer jogar um outro jogo com os seus investimentos financeiros, o jogo de quem tem resultados consistentes com seus investimentos, investindo de um jeito diferente da grande manada. Você quer um outro patamar de investimento. E aí, para quem entende também que o conhecimento técnico, você saber analisar uma ação, um fundo imobiliário, é sim importante para o investidor, mas não é o suficiente para você ter uma performance consistentemente acima da média. O que realmente separa quem tem resultados de quem não tem é entender a psicologia por trás do mercado financeiro, por trás dos investimentos. Esse é o verdadeiro divisor de águas no mercado financeiro, é saber usar essa ferramenta que está aqui, ó, dentro da sua cabecinha, o seu cérebro. Afinal de contas, por trás de cada investimento existe uma pecinha-chave ali, que é chamada de investidor. E é essa peça do quebra-cabeças que você precisa entender muito bem se você realmente quiser multiplicar o seu dinheiro de maneira mais rápida. Eu não vou aqui te fazer nenhuma promessa milagrosa de ficar rico da noite para o dia. Investimentos não servem para isso. Se alguém te disser o contrário, desconfia. Aquelas rentabilidades astronômicas, rentabilidade garantida, esse tipo de coisa é golpe para pegar quem está desesperado. Você, com seu patrimônio, precisa ter muito cuidado. Aqui a gente está falando do seu futuro e da sua família. Por isso que você precisa entender bem o que você está fazendo com o seu dinheiro e como que você faz para realmente colocar ele para trabalhar da maneira mais eficiente possível. O que eu vou te mostrar aqui são as estratégias que eu uso para investir nos 5 principais tipos de investimentos que existem e que são capazes de acelerar a sua construção de riqueza de uma maneira como essa, onde uma carteira de investimentos mais básica consegue sim ter um resultado de crescimento ao longo do tempo, mas uma carteira mestra com essas 5 classes de ativo e as estratégias que eu vou te mostrar aqui, consegue acelerar e muito esse processo a ponto de o que você demoraria 20, 30 anos para juntar em uma carteira de investimentos mais básica, aqui você consegue em 5, 7, 10 anos. Mas não me entenda errado, montar uma carteira de investimentos que dá resultado, que é anticrise, serve sim para te fazer enriquecer. Mas você precisa assumir a sua responsabilidade de manter a estratégia e os seus aportes durante algum tempo. É daí que vai vir a sua multiplicação de patrimônio. São alguns anos fazendo a coisa certa para você poder colher os resultados disso pelo resto da sua vida. O que essas estratégias que eu vou te mostrar aqui hoje têm em comum é que elas fazem isso aqui, né? Elas inclinam a sua curva de crescimento, elas aceleram e muito o seu resultado. Foi investindo assim, como eu te falei, que eu ganhei em 2023 mais de 190 mil reais, que dá uma média de 16 mil por mês. Você pode ver aqui, ó, dinheiro no Brasil, dinheiro lá fora, no mercado americano, criptomoedas, mais dinheiro no mercado americano, tudo isso junto acumulam esses 190 mil de lucro em 2023. E como você pode ver, isso daqui é um resultado de uma carteira extremamente diversificada, sem ficar dependente só da bolsa de valores subir ou de apenas um tipo de investimento ir bem. Aqui a gente tem 5 classes de ativo diferentes, todas trabalhando em conjunto para que eu, Gustavo, o investidor, tenha resultados mais consistentes, sem tanto sobe e desce, sem tanta maluquice, como investimento focado apenas em bolsa de valores, por exemplo. E aqui é claro que o valor de dinheiro que você pode ganhar vai depender do quanto que você consegue investir. Não adianta você investir R$1.000 e achar que vai ter o mesmo lucro em dinheiro do que eu, que vai ganhar 190 mil no ano. Não vai. Se você somar o patrimônio que eu tenho investido hoje em cada uma daquelas 5 classes de ativos, ultrapassa R$1 milhão. E tiveram sim muitos aportes
fortes ao longo de 2023. É assim que você constrói riqueza rápido. Você tem que pegar o dinheiro do seu trabalho e colocar ele para trabalhar. Não adianta só fazer a segunda parte com pouco dinheiro. Naturalmente que você vai ter resultado, mas vai ser um resultado mais devagar. Quando você consegue juntar as duas coisas, o dinheiro que você poupa, mais os resultados dos seus investimentos acelerados, aí sim que você tem um resultado explosivo, exponencial, como esse que eu tive. Eu não sou a Betina que vai chegar aqui para você e falar, olha, eu atingi R$1 milhão em 3 anos, só investindo. É mentira. A não ser que você começasse com 700 mil, 800 mil. Aí você poderia conseguir. Mas partindo do zero para chegar em 1 milhão em 3, 4 anos, você tem que ter muito aporte. Muito dinheiro que você tirou do seu trabalho e colocou no mercado financeiro, colocou nos investimentos. O que eu tô te dando aqui é a oportunidade de você dirigir uma Ferrari, um Porsche. Mas você consegue dirigir uma Ferrari sem gasolina? Ou botando R$5 de gasolina? Dificilmente, né? Acho que o carro nem liga. Tô tirando a chave do Fusquinha ali da Bis que você poderia estar dirigindo. Tô te dando a Ferrari, mas você tem que botar gasolina. Honestamente, eu não entendo como que tem gente na internet que vende que com R$1.000 você vai ganhar dezenas de milhares de reais investidos. Ou aquelas besteiras como o Urubu do Pix, que você manda R$10, eu te devolvo 100. Então aí não faz o menor sentido, né? Se isso realmente fosse alguma coisa plausível, todo mundo tava trilionário já, né? É pura mentira, mas infelizmente ainda tem gente que acredita. Agora, o que a gente vai conversar aqui hoje é uma estratégia séria e muito poderosa, a ponto de que se você aplicar só um pedacinho, né, só uma das classes de ativo que eu vou te mostrar, você já consegue resultado extremamente poderoso. Olha aqui esse exemplo de um cliente meu, pessoa jurídica, né, uma PJ, que só usou a estratégia da renda fixa ativa. Só uma das 5 estratégias que eu vou te mostrar aqui. Teve um retorno em 2023 de 20,32% contra um CDI de 13% e uma inflação de 4%. 20% ao ano só usando a renda fixa. E olha aqui, Gustavo, ficou menos do que a Bolsa de Valores. Tá falando de renda fixa, né? Olha quanta oscilação esse patrimônio teve ao longo de 2023. Nenhuma. Todos os meses positivos, uma carteira alinhadinha, sem susto nenhum. Você vê aqui, ó, em junho, a carteira rodou 5,5%. Foi isso que levou ela para esse outro patamar de rendimento. Foi uma operação que a gente tinha feito lá em 2022, veio carregando e encerrou aqui em junho de 23, mas mesmo que não tivesse esses 4% de bônus que a gente ganhou aqui, 4,5%, ainda ia rodar na casa de 16,5% no ano, só investindo em renda fixa, sem susto nenhum, sendo extremamente conservador. 2023 foi um ano sensacional para quem investiu em renda fixa no Brasil. Para quem é mais conservador, rendeu quase o mesmo que a Bolsa de Valores, só que com praticamente nada de risco. Nem um mês negativo, como você pode ver, nem perto disso. Por isso que eu não entendo ainda esses monte de influenciadores que só falam de Bolsa de Valores, fundos imobiliários e ações. Olha a renda fixa no Brasil, gente. Isso daqui é uma mina de ouro que está passando despercebida. A gente consegue esse tipo de resultado com o que eu chamo de renda fixa ativa. Não é a renda fixa tradicional que o gerente do banco vai te mostrar, que o seu assessor de investimentos vai te mostrar. Isso daqui você tem que pensar um pouquinho mais. Tem que ir para o pensamento de segundo nível, entender como funciona o mercado, como funciona a renda fixa, para você conseguir aproveitar essas oportunidades. Ou se você quer um pouquinho mais de risco, quer colocar o pé ali nas estratégias de renda variável, na bolsa de valores, olha a estratégia de bolsa bidirecional, que eu vou te explicar bem em detalhes ainda nessa aula, mas só para você ter um gostinho. Aqui a gente praticamente não tira dinheiro do bolso, deixa o dinheiro na renda fixa investido e consegue resultados assim, ó, em 7 dias, 9,5%. Bem, esse caso foi excepcional, tá? Esse não é o objetivo. O objetivo é ficar mais aqui, ó, 2 a 3% em 15 dias, 20 dias. Geralmente as operações duram até um pouquinho menos, essas daqui foram um pouco mais longas, mas isso com um risco extremamente baixo e tirando quase nada de dinheiro do bolso. Gustavo, mas eu gosto de investir em ações para dividendos. Tá bom, você já ouviu falar na estratégia dos mega dividendos? Olha o que um cliente meu conseguiu, essa planilha que ele me mandou, tá vendo pelas quantidades que não é muito dinheiro, aqui acho que tinha uns 15, 20 mil investidos. Mas olha aqui, ó, em Bova 11, 2,5% no mês. Em Vale, 1%. Vale foi fraquinho esse mês. BTG, 4,18%. Petrobras, 4%. Esse é o tipo de dividendo que o cliente teve em um
mês apenas. Você vê que não foi muito dinheiro, mas ele já conseguiu uma renda de mais de R$600 nesse mês. Deu um retorno médio, se você pegar as quantidades aqui, de 2,5% nesse mês. É esse tipo de conhecimento que eu vou te passar nessa aula, porque eu quero que você possa se tornar financeiramente livre, assim como eu sou hoje. Saber investir o dinheiro dessa maneira foi o que me permitiu, na virada de 2023, sair desse emprego aqui que eu estava como assessor de investimentos do BTG, você olha aqui no cantinho da tela, onde eu passei os meus últimos 3 anos entendendo como que são feitas as coisas, como tem muita falcatrua nesse mercado, honestamente falando, sendo muito transparente, tem muita coisa errada, muita coisa que eu discordo, que foi isso que me deu essa vontade de sair e partir para um negócio onde eu falo diretamente com o cliente, eu te ensino diretamente como você pode investir o seu dinheiro para tirar o máximo possível dele e pagar o mínimo possível de taxas e custos para as corretoras. É assim que os assessores ganham dinheiro, por exemplo. Hoje eu estou seguindo o meu sonho de compartilhar conhecimento sobre investimentos de maneira independente, sem amarra com corretora nenhuma, efetivamente te ensinando a maneira como eu invisto meu dinheiro e ajudando outras pessoas a terem resultados parecidos. E para quem não sabe, eu não venho de uma família rica, como é bem frequente no mercado de assessoria de investimentos, que a pessoa chega lá com uma carteira de 20, 30 milhões, que é tudo da família e dos amigos. Meu passado não é esse. Nós éramos uma família de classe baixa, que foi melhorando de vida ao longo do tempo, graças ao trabalho de um pai que sempre ralou pra caramba, ficando semanas, às vezes meses longe de casa, em plataformas de petróleo em alto mar, trabalhava numa empresa prestadora de serviços para a Petrobras, para poder dar uma vida melhor pra gente. E é uma mãe que sempre ralou para nos dar a melhor educação possível. Então, desde que quando eu era bem novo, com 14 anos, eu já comecei a procurar maneiras de ganhar mais dinheiro para poder ajudar em casa. Consegui meu primeiro emprego como monitor de festa infantil, ganhando R$20 o dia para trabalhar quase 10 horas. Mas era o que tinha na época, eu queria até ter fotos aqui para compartilhar. Essa foto aqui foi quando eu tive meu primeiro salto financeiro na minha vida, foi quando eu entrei no programa do Senai e saí dos R$20 por dia para R$1.100 por mês. Para mim na época era muito dinheiro, né? Pensa que a gente está falando aqui de 2012, 2014. Depois disso eu entrei na faculdade, consegui estudar em uma federal, lá na região do ABC Paulista, em São Paulo. Comecei a estagiar, consegui aumentar mais um pouco meu salário, até chegar no meu primeiro emprego no mercado financeiro, onde eu era estagiário e tirava em torno de R$3.000 por mês. Isso lá em 2017. Você vê que já comecei ganhando relativamente bem quando você compara com a média salarial do Brasil, que é extremamente baixa, infelizmente, né? 2 anos depois, trabalhando nesse banco, fui efetivado como analista júnior, ganhando R$5.600 por mês. Comecei a ver como ter mais dinheiro era bom, consegui sair de casa e morar com a minha namorada na época, né? Hoje minha esposa. E aí, cada vez mais procurando maneiras de ganhar dinheiro, até que eu caí numa furada extremamente grande, que hoje eu me arrependo, mas acho que foi um grande aprendizado para mim, que foi day trade. Mesmo trabalhando no mercado financeiro, eu não sabia muito bem o que estava fazendo ali, ainda estava num processo de aprendizado, achava que era mais esperto do que os outros investidores, afinal eu estava dentro do mercado financeiro, mas eu consegui acumular um prejuízo tão grande que eu tive que vender o meu carro para pagar. Isso doeu muito na época, quando eu lembro ainda dói um pouco, mas eu acho que eu consegui tirar um aprendizado dessa grande derrota que eu tive e consegui sair muito mais forte disso, que eu acho que é o que importa na nossa vida, né? Todos nós vamos passar por momentos difíceis, espero que não tão difíceis quanto esse. Ainda bem que eu tinha minha esposa, ainda tinha meu trabalho, tinha minha família, tinha toda a estrutura de suporte que eu precisava para me reerguer do zero. Afinal, eu perdi todo o dinheiro que eu tinha acumulado, tive que vender meu carro, andar a pé, mas consegui sair dessa. E depois daquele momento, eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais iria me colocar, nem colocar a minha família, principalmente a minha esposa, numa situação assim. Primeiro, numa situação de risco da ruína, de poder perder tudo e de sair do jogo. É uma sensação horrível que eu não desejo para ninguém. Se não tivesse conseguido me reerguer, tivesse me afundado, é uma situação muito complicada e eu não desejo isso para ninguém. E segundo, de ficar cego, buscando ganhos rápidos, atalhos, entrar de cabeça em algo que eu não domino. É exatamente a
a receita do fracasso, é a receita de cair nesses golpes de pirâmide, de urubu do Pix, de robozinho. Não existe esse atalho da noite pro dia quando a gente está falando de investimentos. Você tem sim que ter algum esforço, tem que passar por um caminho, tem que ter uma jornada para você conseguir colher os frutos disso. E desde então, eu venho estudando, testando todas as estratégias de investimento que você possa imaginar, desde as mais conservadoras até as mais arrojadas. Eu confesso que a experiência de 7 anos, desde 2017, trabalhando no mercado financeiro, me ajudou muito com isso, a entender o que existe, o que funciona, o que não funciona, o que os ricos usam, o que os milionários usam, o que os investidores de mais sucesso usam, e juntar tudo isso adaptando para a pessoa comum, para o cara que ganha R$ 1.500 por mês, que ganha 2, 3, 4 mil reais por mês, também conseguiu usar, numa escala menor, com algumas adaptações, mas conseguiu usar, e conseguir sair dessa situação de pouco dinheiro, de não ter patrimônio, de ter dívida, para você efetivamente construir um patrimônio ao longo do tempo. Eu comecei do zero praticamente, só que eu tive um crescimento muito acelerado, principalmente por ter sempre esse foco em melhorar a minha renda, a melhora da renda, conseguindo guardar esse dinheiro, não adianta só ganhar mais e gastar tudo, e colocando isso para trabalhar de maneira eficiente, multiplicadora de capital, é isso que vai te levar para o próximo nível, porque a principal lição que eu tirei disso tudo não foi algo técnico, alguma maneira diferente de analisar os ativos, uma estratégia específica de compra e venda. Não tem a ver com números. O verdadeiro segredo de quem ganha dinheiro com consistência no mercado financeiro está em entender qual é a peça-chave de tudo o que acontece, tanto na economia como no mundo inteiro. E eu tô olhando para ela agora. Exatamente. É você, é o ser humano. De nada adianta eu ter a melhor estratégia de investimentos do mundo, a carteira do Warren Buffett à minha disposição, se você não dominar uma coisa antes, que tá aqui, ó, é a sua mente. Tem inclusive um exemplo muito claro de como isso acontece, principalmente na renda variável. Eu não sei se você conhece o Peter Lynch, esse velhinho simpático aqui, mas ele é um dos investidores mais bem-sucedidos de todo mundo. Esse cara foi gestor de um fundo chamado Magellan, na gestora Fidelity. E aqui, durante os anos de 1977 até 1990, 13 anos, ele conseguiu um retorno médio de 29% ao ano. Só te dou essa informação, você ia pensar, poxa, todo mundo que investiu esse cara ficou multimilionário, né? É só você botar dinheiro no fundo que o cara multiplicava. Essa é uma performance capaz de pegar $1 lá em 77 e transformar em $28. Multiplicou o dinheiro por 28 vezes. Enquanto o S&P 500, principal bolsa americana, multiplicou por 6,6 vezes. Então ele conseguiu quase 5 vezes o retorno da bolsa americana. Então, muito tranquilo, era só investir nesse fundo, receita do sucesso. Porém, a própria gestora Fidelity fez um estudo com os cotistas do fundo e descobriu uma coisa intrigante e, na minha opinião, até triste. De acordo com a gestora Fidelity, o investidor médio do fundo Magellan perdeu dinheiro durante a época do Lynch. Como que isso aconteceu? Aqui, de acordo com outro estudo do Dalbar, o investidor médio de fundos de investimento nos Estados Unidos underperformou, ou seja, rendeu abaixo do S&P 500 em torno de 1,5% durante 20 anos. 1,5% durante 20 anos é uma baita grana. Isso acontece por um motivo muito simples. Investidores que são emocionalmente falhos, que não entendem a dinâmica de um investimento em ações. Afinal, olha aqui a tabela de investimento, a tabela de retornos anuais do fundo do Peter Lynch. 14,5, 31, 51, 69, 16, 48, para todos os anos positivos, certo? Ou seja, parece muito fácil de acertar um ponto de entrada. Só que quando a gente olha para o gráfico, olha bem para esse gráfico aqui, tiveram momentos de queda ao longo de um ano. Inclusive aqui uma queda forte, aqui uma queda um pouquinho menor, aqui um fundo ficou meio de lado. O que aconteceu? Aqui e acontece com praticamente todos os fundos de ações e mesmo com muitas ações diretas para os investidores emocionalmente falhos. A gente tem um período grande de alta, pessoas olham, nossa, que ótimo investimento, vou entrar. Aí você tem um período mais fraco de lateralização ou mesmo de queda. A pessoa que entrou aqui está falando, nossa, que droga, vou sair. Aí ela sai. Aí tem mais um momento de alta forte. Aí as pessoas entram de novo. Aí um período de queda, as pessoas saem. Momento de alta forte, as pessoas entram. Momento de queda, as pessoas saem. Alta,
alta, entra, queda, sai. Alta, entra, queda, sai. É a receita do fracasso. Compra na alta e vende na baixa. É a inversão do que você deveria pensar em fazer, de comprar na baixa e vender na alta. Mas é aqui, ó, nossa mente pegando peças e tentando nos enganar. Por isso que eu sou muito contra o investimento em apenas um tipo de ativo, em ativos muito correlacionados. É muito comum a gente ver na internet pessoas que defendem investir apenas em ações brasileiras ou apenas em ações e fundos imobiliários. Para mim, essa é uma abordagem muito rasa e que, a não ser que você seja uma pessoa emocionalmente fora da curva, que a maioria de nós não é, eu me incluo nessa, você está fadado ao fracasso. Muito difícil você ver todo o dinheiro suado que você ganhou no seu trabalho caindo 10, 20, 30%, enquanto aqui no Brasil ainda o CDI está sempre bombando, você ter o sangue frio, pegar o dinheiro extra do seu trabalho e investir mais, que ficou mais barato, ou simplesmente deixar o negócio lá quieto que vai voltar. Por isso que ao longo dos últimos 10 anos, investindo o meu dinheiro e também dos meus clientes, eu criei uma estratégia para atacar justamente esse ponto, que é o emocional falho do ser humano. Eu chamo essa estratégia de a carteira mestra, porque assim como a chave mestra serve para abrir todas as portas, a carteira mestra serve para te dar retornos em todos os cenários econômicos. Vamos entender melhor então como que isso funciona. A minha proposta aqui é multiplicar o seu patrimônio por 10 vezes em 10 anos. A gente vai fazer isso usando a estratégia Radar, com as 5 principais classes de ativo, tudo que você precisa dominar para investir bem o seu dinheiro e multiplicar o seu patrimônio. Renda fixa, ações, dólar, alternativos e real estate, investimento imobiliário. Montar uma carteira que tem essas 5 classes de ativo, por si só já é capaz de te dar resultados consistentes ao longo do tempo. Porque qual que é a sacada aqui? Lembra dos ciclos da economia. Então ter em uma mesma carteira ativos que são cíclicos, como ações e imóveis, por exemplo, e ativos que são anticíclicos, como dólar e investimentos alternativos, como ouro ou criptomoedas, é o que vai te permitir ter uma carteira mais consistente, que vai bem tanto nos momentos bons do ciclo, mas te protege muito nos momentos ruins. Olha aqui só para você entender a teoria por trás disso, no exemplo da pandemia em 2020. Ações brasileiras caíram 45% em março de 2020, enquanto o dólar subiu 46% e o ouro subiu mais de 60%. Se você tem as 3 classes de ativo na sua carteira, a sua performance vai ficar muito mais equilibrada, tendendo aqui sempre para o lado positivo. Quando as ações caem bastante, você tem de onde tirar dinheiro para comprar mais ações baratas e surfar essa recuperação turbinada, porque agora você tem mais dinheiro na classe de ativo que caiu mais. Mas o pulo do gato aqui, o verdadeiro segredo que transforma essa carteira em algo extremamente poderoso na construção de patrimônio, são as estratégias que eu uso dentro de cada uma dessas classes. E é isso que a gente vai ver agora. Como você sai de uma carteira boa, resiliente, muito bem diversificada, para uma carteira sensacional, com potencial de multiplicar o seu patrimônio por 10 vezes nos próximos 10 anos. Faz sentido para você? Então, vamos lá. Começando pela renda fixa. Aqui nós vamos ter 2 partes. Caixa, que é indispensável para qualquer investidor, e aí você pode deixar ele em algum CDB de liquidez diária, de algum banco de primeira linha. Itaú, Bradesco, Santander, BTG, XP, Nubank. Aqui a gente vai sempre priorizar a segurança e a liquidez / facilidade operacional. Não vale a pena colocar em bancos menores para ganhar 1, 2% do CDI a mais. Vou colocar meu caixa no PicPay, que rende 110, 115 do CDI. Não vale a pena. Não é o foco. Não é isso que vai fazer a diferença na nossa estratégia. Caixa é segurança. E uma das minhas estratégias favoritas aqui da carteira mestra, a renda fixa ativa, porque justamente ela é muito subestimada aqui no Brasil e principalmente na internet. E deixa eu te explicar uma coisa, né? Como funciona a renda fixa brasileira? A gente vai ter 3 opções diferentes de rentabilidade dos nossos investimentos. A gente tem o pós-fixado no CDI ou na Selic, famoso percentual do CDI. A gente tem o pré-fixado, onde você já sabe exatamente quanto você vai receber antes de fazer o investimento, 10, 12, 15% ao ano. E a gente tem o meu queridinho, o IPCA+, que é meio que uma combinação dos dois. Você tem um pouco de pós-fixado, afinal de contas, você ganha IPCA, que é a variação da inflação, mais um pouco de pré-fixado, porque aqui você tem uma taxa pré-fixada, como o exemplo do Tesouro IPCA+, que vai te pagar IPCA mais 4, IPCA mais 5, IPCA mais 6 e por aí vai. E o que acontece é que, a depender das condições de mercado, vai ter algum desses investimentos que vai ser mais beneficiado. Então vai ter um momento melhor para você entrar em cada um deles. Por isso que eu criei o diagrama da renda fixa ativa, que você pode tirar um print aí, fica à vontade. É bem tranquilo de você entender e de usar,
que é basicamente o seguinte: se eu tenho uma taxa Selic alta e uma inflação alta, ou seja, não tenho motivos para essa Selic cair no curto prazo, o que vai ser ideal? Eu focar em pré-fixados médios e longos, porque eu vou ter taxas bem altas, e eu já vou te mostrar exemplo, ou IPCA mais médio e longo, que eu também vou ter taxas altas. Ou eu quero ser mais conservador, quero surfar essa Selic alta, eu posso ficar num CDI mais curto. E aqui os prazos, né, para o curto, médio e longo, aqui embaixo. Mais longo do que 8 anos, só se for Tesouro IPCA+, em condições específicas, tá? Por conta do risco muito elevado quando você olha para prazos muito longos na renda fixa. Beleza, se eu estou numa taxa Selic alta, como a gente está agora, só que a inflação está caindo, que é justamente o momento que a gente está agora, o que vai ser melhor? Pré-fixados curtos e médios, você ainda vai encontrar algumas taxas legais, mas já cairão bastante, porque a inflação já não está mais alta, né? Já está caindo bem, e IPCA mais curto e médio. Também vai encontrar taxas legais, mas tem que garimpar um pouquinho melhor. Ah, Gustavo, e quando a Selic cair? Ela estiver lá no seu 7 ou 8%, que eu acredito que deve chegar em algum momento. Talvez não tão cedo, mas a Selic brasileira deve caminhar ao longo do tempo para um patamar entre 7 e 9. E se a inflação estiver alta, a tendência é de Selic subindo no curto prazo. Então o que eu vou preferir? CDI médio e longo, porque aí eu vou encontrar taxas a 140 do CDI, 130. Lá na pandemia, com CDI a 2, 3, cheguei a comprar CDB a 170% do CDI. Faz a continha aí, ó, de quanto que esse CDB começou a render com a Selic a 13,75 vezes 1,7. Estava rodando na renda fixa, CDB, garantia do Fundo Garantidor de Crédito, tranquilinho, 23% ao ano. É ou não é uma maravilha você dominar a renda fixa ativa? Fala pra mim, aonde você ia ter esse retorno? Na renda fixa ainda? Lugar nenhum, né? Isso aqui é retorno de bolsa de valores, de quem investe bem na bolsa de valores. Só que aqui, ó, sem risco, sem susto. Essa é a maravilha de você entender como usar esse diagrama. E se tá tudo baixo, a inflação baixa, a Selic tá baixa, tá tudo meio controlado, aí você fica nos títulos mais curtos, ou em CDI ou em IPCA. Provavelmente o pré-fixado aqui vai estar bem fraco, não vale a pena, vai ser um investimento ruim. Quer ver uns exemplos disso? Olha aqui, ó, meus investimentos do Tesouro IPCA+, 2035. Só que eu tirei lá no site do Tesouro Direto mesmo. Então, ó, investimentos que eu fiz em 2022 e 2023, principalmente 2023. Olha aqui os valores investidos, as taxas que eu contratei. Essas taxas da IPCA mais 6,30 e pouco foram sensacionais. E olha aqui a taxa efetiva que eu tô tendo se eu quiser resgatar hoje. Você pode ver aqui o tempo da aplicação, ó, apliquei na média aqui há um ano atrás. Então isso está rodando, na verdade, a IPCA mais 12, 15, 18. Esse acumulado aqui é a taxa efetiva. Então eu tô tendo, ó, 20% na renda fixa, 19, 15, 16, 19, 17. Isso aqui enquanto o CDI deve ter rodado aí 12, 13 na média. Então estou rodando uma vez e meia, quase 2 vezes o CDI na renda fixa, sabendo usar a renda fixa ativa, sabendo quando investir em cada tipo de renda fixa. Olha aqui o exemplo, ó, ainda do Tesouro IPCA mais 2035, aplicação em novembro de 22. Esse aqui é o preço do dia 10 do... Então estou tendo uma rentabilidade efetiva de IPCA mais 13,46. Aonde que você acha isso aí na prateleira das corretoras? Não acha? Você tem que saber usar a renda fixa ativa. Preço teórico, né, o que a gente chama de marcação na curva da renda fixa, estaria em IPCA mais 6,26, que é a taxa que eu comprei. Se eu quiser resgatar agora, eu ganho IPCA mais 13,5, mas eu ainda acho que tem espaço para subir um pouquinho, por isso que eu ainda não vendi. E olha aqui o exemplo de um CDB sensacional que eu comprei no começo de 2023. Botei 100 mil reais, CDB para 5 anos, eu comprei em 2023, então vence 2028, prazo médio. 18,15% ao ano, garantido, não tem oscilação. Isso aqui é CDB, garantido pelo FGC, super seguro. Isso é renda fixa ativa, não os CDBzinhos que você vai encontrar na corretora a 8, 9, 10% ao ano. Isso daí não vale a pena. Isso daí é agora que a onda já passou. Agora as corretoras querem vender pré-fixado. Mas aqui que estavam as grandes oportunidades. Selic está indo para 11, 10%. Eu vou ter quase o dobro com tranquilidade na renda fixa. É assim que você ganha na renda fixa, com segurança, retornos muito acima do CDI, muito acima da inflação, mantendo tranquilidade, conseguindo dormir à noite, porque os seus investimentos estão protegidos. Ah, Gustavo, vamos entender agora a parte de ações, as estratégias que a gente tem aqui dentro. E só pela renda fixa, você vai ver que a oferta que eu vou te fazer no final desse vídeo já vai valer a pena e vai parecer de graça. Mas ainda tem muito mais coisa aqui dentro da carteira mestra, nessas estratégias, eu vou te explicar cada uma delas. Vamos para a parte de ações, onde aqui muita gente deve estar interessada. Aqui
eu tenho basicamente 4 vertentes na nossa estratégia de ações, muito complementares entre si. Você pode usar todas, pode usar só uma, pode usar 2, 3, o que você quiser. A primeira delas, e confesso que a minha queridinha, é a bolsa bidirecional. Já dei uma palhinha dela para você. Tem os mega dividendos, que eu também sou bem fã. A estratégia de fatores, que eu uso mais para os clientes da consultoria, que é um negócio mais de médio e longo prazo. E as oportunidades táticas, que vão funcionar para quem gosta de um pouquinho mais de pimenta aí nos seus investimentos. Então vamos lá. Primeiro, bolsa bidirecional. É uma estratégia de ações que usa estatística em operações curtas que buscam ganhos com a bolsa em alta ou em queda. PS, sem tirar seu dinheiro da renda fixa. Isso aqui é sensacional. Vamos lá, olha o histórico de 2023 da estratégia. E aqui tem alguns prints do meu controle de operações. 6 dias, 1,60% de lucro, enquanto o CDI deu 0,20. Aqui, como eu não tiro dinheiro praticamente, meu dinheiro fica na renda fixa, eu gosto de comparar com o CDI. Então aqui, ó, 800% de CDI, 2,5% de lucro em 2 dias, 0,5% de lucro em 2 dias, 2% em 8 dias. Essa daqui deu errado, 8 dias, 0%. Essa daqui, 2,31, 4 dias, menos meio, 9 dias, 1,31, 2 dias. Ah, Gustavo, você só ganha uma maravilha, 100% de lucro? Não. Se eu disser isso, eu já está mentindo. Olha o que a gente fez em 2023, 62 operações, foi até que pouco, a expectativa para 2024 é fazer bem mais, mas teve um período que eu estava aprimorando essa estratégia para diminuir essas perdas, então eu não estava rodando bolsa bidirecional, estava precisando também de dinheiro em outras caixinhas da minha estratégia, então esse daqui ficou um pouco de lado. Mas o que a gente fez em 2023? 62 operações, 52 com ganhos, 10 com perdas, ganho médio foi 2,74%, perda média foi 3,90%, foi meio alta. A expectativa para 2024 é abaixar isso, jogar para 2,5% a 3%. Retorno médio por operação, 1,66%. Duração média, 7 dias. É isso aqui, mais ou menos, que você pode esperar da estratégia de bolsa bidirecional. 1,5% a 1,60% por operação a cada 7 a 8 dias. Se pegar essa duração, dá para fazer 3 a 4 operações por mês com o mesmo dinheiro e, no mundo perfeito, você tira ali entre 5% a 6% ao mês, fora o retorno do dinheiro que está na renda fixa. É sensacional, né? Não tem por que não fazer. Eu estou direcionando agora para 2024 mais capital aqui e estou analisando se as modificações que eu fiz vão conseguir melhorar ainda mais. E olha aqui o meu controle de operações, né? Se pegar, é sempre uma maravilha? Não. Agora, estou com aproximadamente 200 mil de exposição, 4 operações abertas, estou perdendo R$ 2.200, menos 1%. Principalmente de uma operação que está caindo 3%. Ah, Gustavo, meu Deus, que desespero, vamos fechar tudo. Não, olha, abri todas ontem, faz um dia apenas. Isso é uma operação que na estatística a gente chama de retorno à média. Então tem que dar o tempo delas. Isso daqui ó, é o tempo de esperado 5, 10, 15 dias. Esse é o tempo que eu vou deixar a operação aberta, a não ser que aqui saia muito do controle. 3%. Tá tranquilo ainda, você vê que a nossa perda média estava maior do que isso. E olha aqui o nosso histórico de 2023-24. Operamos 3 milhões aproximadamente. Eu não tenho esse dinheiro, porque aqui a gente consegue usar a alavancagem financeira, por isso que é uma estratégia que eu gosto tanto. E olha aqui os resultados. Nessa coluninha aqui, onde está a cinza mais escuro. 9,5, 3,40, 3, 6, menos 5, 4,30, 3,5, 1,5. E aqui do lado, ó, tem quanto tempo que durou. Sempre na coluninha cinza escura. Então você vê que foi uma estratégia muito vencedora em 2023. Aqui a gente teve uma operação negativa e aqui tiveram algumas mais negativas. Essas daqui do final foi onde eu vi que tinha algumas coisas a serem melhoradas na estratégia. Cheguei a perder uma aqui 15%, mas esse tipo de perda, pelas modificações que eu fiz, não deve mais acontecer, mas sendo muito transparente, chegou a acontecer. Mesmo assim, ó, tive um lucro até agora de R$36 mil só com a estratégia bolsa bidirecional. Próxima estratégia, mega dividendos. Aqui é para quem quer uma geração de renda mais constante usando ações e conseguindo ir muito além dos meios tradicionais, tanto no valor que você recebe como na consistência desses dividendos. Aquele exemplo do meu cliente que em apenas um mês conseguiu aí 2,5% de renda, de dinheiro que ele poderia usar porque ele quisesse, que no caso ele usou para comprar mais ações. Nessas quantidades menores é porque ele pegou essa renda aqui e comprou mais ações. Então assim você consegue acumular muito mais ações ao longo do tempo do que se você só comprasse. Isso a gente faz usando o mercado de opções, que é ainda pouco explorado no Brasil e dominado
pelas grandes instituições. A gente tem também a estratégia de fatores, para quem quer algo um pouco mais de médio e longo prazo, quer montar uma carteirinha e ir acompanhando, a gente tem essa carteira de fatores, onde a gente foca em ações lucrativas, alto ROIC e empresas baratas, baixo EV sobre EBIT. Então aqui são indicadores mais fundamentalistas. A gente tem um modelo quantitativo que vai monitorando isso e a cada 3 meses a gente rebalanceia essa carteira de ações. E por fim a gente tem as oportunidades táticas. Aqui eu trouxe um exemplo do nosso modelo de previsão de preços, onde a gente acompanha aqui nessas linhas verde e vermelha o lucro realizado e esperado da empresa, que ela reporta no balanço, e na linha azul é o preço. Então, quando o lucro está subindo e o preço está caindo, isso é uma distorção de mercado e a gente identifica um bom momento de compra. Isso é para quem quer uma pimentinha a mais ali na estratégia de ações, operações que tendem a ser mais curtas, tem funcionado muito bem até agora também. Indo para a nossa próxima classe de investimentos, o dólar. Então, só com essas duas você já consegue um resultado extremamente poderoso e muito acima das médias de mercado. São estratégias diferentes do que você vê por aí e que tem funcionado muito bem até agora. Indo para a próxima caixinha, nossa primeira fonte de defesa na nossa carteira, a estratégia de dólar. Aqui a gente pode investir de duas maneiras, em ETFs, uma estratégia mais passiva, ou usando a estratégia de megas dividendos dolarizados, só que no mercado americano e com uma renda semanal, não mensal, muito interessante também. Olha aqui a estratégia de ETFs, que é o que eu tenho uma parte na minha carteira. Você vê aí, eu tenho $20 mil hoje, principalmente 2 ETFs, um de tecnologia, né, que replica a Nasdaq, e o VO, que replica o S&P 500. Que investimento mais passivão, muito fácil de implementar, de acompanhar, que é só ir comprando mesmo. E a gente tem o mega dividendos dolarizados. Aqui a gente vai usar o mercado de opções americanas, que lá tem um benefício muito interessante, que são as opções semanais. Então olha aqui, ó, esse ano com $3.200 já tirei $100, que dá aí quase 4% de retorno em uma semana até agora, o que é um potencial fantástico também. Quando a gente vai para a classe, para outra fonte de diversificação aqui, que são os alternativos, aqui hoje eu só invisto em uma coisa, só tenho uma estratégia, que é a compra de Bitcoin. E aqui eu faço de uma maneira muito simples, muito fácil também de você replicar, que é usando um indicador de compra. Esse indicador tem histórico dele desde o começo do Bitcoin, tem se provado extremamente eficiente, e a ideia aqui é o seguinte: está abaixo de 2, pode comprar. Está nessa área verde aqui, que é a zona de compra ativa, compra sem dó. Compra sem medo, pode botar dinheiro aí, que como você pode ver no histórico, sempre que ele passou por um momento nessa faixa verde, aqui em cima você vê o market cap do Bitcoin, né, que é basicamente o preço da moeda, ele subiu bastante, né, aqui em 2015, olha a alta que teve. Aqui em 2012, olha a alta que teve. Aqui em 2022, olha a alta que começou a ter, né? Aqui já subiu 100%. Só isso que eu uso, muito simples, muito fácil de replicar e muito eficiente. E por fim, a estratégia de real estate, estratégia imobiliária. Aqui a gente tem duas alternativas. O investimento em leilões de imóveis e em fundos imobiliários. Hoje eu tenho apenas um fundo imobiliário na carteira, um fundo muito específico, que foi uma oferta diferenciada para os clientes do BTG, que vai me render 15% ao ano, durante 2 anos, depois eu pretendo vender, que ele vai mudar a estratégia, mas eu não acho que fundo imobiliário seja a estratégia mais adequada para quem quer multiplicação de capital. Acho que é um investimento legal para quem busca geração de renda, é muito gostosinho de investir, né? Todo mês pinga um dividendo na conta, mas eu acho que para quem quer um resultado mais forte, para quem quer acelerar mesmo essa construção de patrimônio, eu prefiro leilões de imóveis. É uma estratégia que eu estou iniciando ainda, mas que estou disposto a colocar um bom dinheiro aqui, porque eu acho que a oportunidade é muito grande. Que você compra imóveis a 40%, 50% de desconto, faz uma reforma sutil, só para aumentar a liquidez, e vende eles abaixo do valor de mercado. Aqui eu espero um retorno mínimo de 25% a 30% ao ano, já líquido de impostos. Que fundo imobiliário vai me dar isso? Muito difícil. Claro, aqui tem mais trabalho, aqui precisa de um pouco mais de capital, precisa de mais estudo, mas o retorno é muito maior. Aqui dá para ganhar muito mais do que isso. Aqui eu estou sendo conservador na estimativa. Inclusive, se isso for interessante para você, para quem é cliente da minha consultoria ou para os membros do treinamento da carteira mestra, que eu já vou te contar um pouquinho mais sobre isso, eu estou disponibilizando a oportunidade de investir junto comigo. Então você pode começar ali com R$5 mil e já comprar a cota de algum desses imóveis que eu estou colocando meu dinheiro. Você vai investir junto comigo. Eu vou fazer isso através da minha empresa de assessoria em leilões de imóveis. A gente vai cobrar de você uma parte do lucro da operação
e você não vai ter que fazer nada, só botar o dinheiro e receber o lucro. A gente cuida de tudo, desde a análise do leilão, compra do imóvel, eventual reforma e depois a venda. Você só vai receber no final do período, estimado em 1 ano, o seu dinheiro com o seu lucro. E a estratégia de fundos imobiliários mais conhecida e mais difundida aqui no Brasil, mas que honestamente hoje eu uso muito pouco, entendo o seu valor, entendo qual é a ideia. Aqui eu acho uma estratégia interessante para quem precisa desse rendimento mensal, precisa dessa complementação de renda. E aqui uma estratégia que eu recomendo para os meus clientes com esse perfil é combinar ativos mais conservadores, principalmente voltados à logística, com fundos com viés mais de renda fixa, como os fundos de recebíveis, os FIAGROS, ou mesmo os mais novos aí, fundos de infraestrutura listados em bolsa, né? Os FIINFRAs. Assim você consegue um rendimento mensal mais alto e consistente, com uma alta segurança nos seus ativos investidos. E se você junta todas essas estratégias que eu te mostrei e começa a aplicar isso na sua vida, nos seus investimentos, nem precisa ser todas, se prepara porque o potencial que isso tem é monstruoso. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Se você tiver um retorno real, já acima da inflação de 12% ao ano. Aqui eu coloquei aportes de 200, 500, 1.000 e 3.000 com capital inicial de 10 meses de aporte, né? 200, 2.000, 500, 5.000 e assim por diante. 12% ao ano de rentabilidade real. Em 10 anos, você vai desde 50 mil a 750 mil, dependendo do seu aporte. Em 20 anos, você consegue 200 mil aportando R$200 por mês, ou 3 milhões aportando 3 mil por mês. Aqui você vê o que se encaixa mais na sua realidade e aonde você pode chegar. Só que aqui eu estou sendo relativamente conservador, 12% ao ano com todas essas estratégias que eu te mostrei. Aqui com um retorno de 15% ao ano acima da inflação, o retorno real, olha qual é o potencial que você tem. Você consegue ficar milionário em 30 anos com R$200 por mês. Milionário corrigido pela inflação, o que pode parecer um absurdo para muita gente, mas é possível. E se você consegue aportar um pouquinho mais, aí o seu resultado, meu amigo, ó, em 20 anos você já consegue juntar aí o seu primeiro ou os seus primeiros milhões de reais. Esse é um resultado parecido com o meu, que em 10 anos, desde que eu comecei a colocar o meu primeiro real no mundo dos investimentos, nos últimos 7, que eu consegui aportar um pouquinho mais, juntei o meu primeiro milhão de reais, com 27 anos. Ah, Gustavo, mas você fez isso vendendo curso. Olha, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas no momento que eu estou gravando, é antes de abrir as vagas para o treinamento da carteira mestra, que é justamente onde eu ensino passo a passo, muito detalhado, tudo que eu te mostrei hoje, e que eu vou te contar sobre essa oportunidade, vou abrir as vagas aqui oficialmente. Mas olha aqui, tem um único usuário na Forja Financeira, que é esse ambiente onde está o treinamento da carteira mestra. Esse único usuário sou eu. Então, não foi vendendo o curso que eu juntei o meu dinheiro, foi realmente fazendo o que eu ensino, juntando dinheiro do meu salário, investindo bem para multiplicar e construir o meu patrimônio. Foi assim que com 27 anos eu atingi a liberdade financeira. Esse é o poder que eu estou falando. E você também pode conseguir um resultado assim. Foi justamente por isso que eu criei a Forja Financeira e o treinamento da carteira mestra, para te ajudar a ter esse crescimento acelerado de patrimônio, assim como eu tive. Forja foi criada para ser uma comunidade de pessoas com um objetivo em comum, transformar suas vidas financeiramente. Tudo que eu crio hoje lá dentro é para ajudar outras pessoas a poderem se libertar dos seus empregos ruins, dos seus chefes abusivos, de uma vida medíocre. Não suporto pessoas que vêm aqui na internet querer ensinar, querer vender algo que elas não vivem, algo que elas nunca tiveram resultado com isso, só por visualização ou para tirar dinheiro dos mais inocentes. Por isso que na carteira mestra, tudo que for possível, eu vou te mostrar na prática, aplicando com o meu dinheiro. Eu não quero saber eu acho que dá para fazer isso. Mas sim, a vida real, o resultado real. Entrando agora no treinamento, você vai ter acesso a todas as ferramentas que você precisa para transformar a tua vida. Vai ter mais de 50 aulas gravadas, ou que já estão lá, ou que estão em gravação, onde eu entro em detalhes sobre cada uma das estratégias que eu te mostrei aqui hoje. Vai ter acesso a aulas ao vivo toda semana, que vão servir para a gente se aprofundar em algum desses temas ou para tirar dúvidas. Você vai poder entrar lá, abrir tua câmera e tirar dúvida diretamente comigo. Eu quero estar próximo de você durante esse processo. Vai ter acesso a tudo que é planilha ou controles que eu uso para esses investimentos. E, na minha opinião, o mais importante de tudo é que dentro da Forja Financeira a gente está criando essa comunidade de pessoas com um objetivo em comum. E isso é extremamente poderoso, porque não vai ser só eu compartilhando as minhas vitórias, as coisas que funcionaram para mim.
mas sim todas as pessoas que estão lá compartilhando as suas experiências e o que funcionou para elas. Eu quero juntar, se for possível, centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas compartilhando as suas próprias experiências, as suas próprias vitórias. Aqui está o ouro. Isso aqui sozinho já seria capaz de mudar a tua vida. Porque eu não quero uma comunidade de pessoas super extraordinárias, dos gênios, dos super bem-sucedidos. Quero uma comunidade de pessoas comuns, assim como eu, que têm resultados extraordinários, acima da média. E se você quer fazer parte dessa comunidade, é só você clicar no botão que está aqui embaixo do vídeo e fazer a sua inscrição. O seu acesso vai ser liberado na hora, você vai receber um e-mail de confirmação com seus dados para você acessar a área de membros. Qualquer dúvida, problema que você tiver, basta chamar no WhatsApp que está aqui na página ou mandar um e-mail para gustavo@forjafinanceira.com.br que a gente vai te ajudar. Ah, Gustavo, mas e se eu não gostar? E se não der certo para mim? Tá tranquilo. Eu acredito tanto no potencial que isso tem de transformar a sua vida que eu te dou 90 dias para você entrar, assistir, testar, aplicar as estratégias, colocar em prática, ter os seus resultados. Se mesmo assim você não conseguiu, achou que não vale a pena, é só mandar um e-mail para o gustavo@forjafinanceira.com.br que eu vou te devolver todo o seu dinheiro sem problema nenhum, sem encher seu saco. Você vê vários cursinhos de investimentos aí na internet que dá 7 dias e fala como se fosse uma maravilha. 7 dias é obrigatório por lei, meu amigo. É o mínimo que você tem que fazer para não estar fazendo algo ilegal. Estou te dando 90 dias porque eu realmente quero que você tenha resultado com o que eu tenho para te ensinar. Ah, Gustavo, mas eu não tenho tempo. Então não entra. Você acha que eu consegui conquistar tudo isso que eu tenho hoje não tendo tempo? Já dizia alguém muito sábio, né? Ter tempo ou não é uma questão de prioridade. Se isso que é importante para você, se prosperar financeiramente, se mudar a sua vida é importante para você, você acha tempo. Você acha aquela meia hora que você fica viajando no Instagram, no TikTok, você acha aquele tempo no ônibus ou no carro enquanto você vai para o trabalho. Se é importante para você, você dá um jeito. Ah, Gustavo, mas precisa ter muito dinheiro. Eu não tinha quando eu comecei. O que você tem que ter é a disciplina e a vontade de mudar. Porque aí você acha dinheiro no seu orçamento, você se esforça para conseguir um emprego melhor, para criar uma renda extra, para entrar mais dinheiro e você conseguir direcionar para os seus investimentos. De novo, né? Tudo uma questão de prioridade. E outra coisa, não sei quando você está assistindo esse vídeo, talvez já tenha acabado, mas se você for um dos 100 primeiros a entrar no treinamento da carteira mestra, você vai ter direito a 1 hora de consultoria comigo sobre os seus investimentos. A gente vai sentar em uma ligação por vídeo e eu vou tirar todas as suas dúvidas e te ajudar a implementar a estratégia que você quiser da carteira mestra. Hoje essa consultoria é vendida, você precisa ter um certo nível de patrimônio ou de renda para eu poder ser o seu consultor, para você poder acessar a minha consultoria. Mas eu estou abrindo uma exceção e para você que for um dos 100 primeiros aqui na carteira mestra, eu não vou te cobrar nada, você vai ter direito, você vai ganhar essa 1 hora do meu tempo dedicada a você. Então aproveita enquanto ainda tem tempo e vem crescer junto com a gente dentro da Forja Financeira, vem aprender a aplicar as estratégias do treinamento Carteira Mestra. Te espero lá dentro.